Olá, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Me chamo Robson Constante e hoje trago aqui a Janaína. Janaína, muito obrigado por estar conosco aqui hoje, por estarmos conversando. Já te aviso de antemão que aqui a gente não tem tabu nenhum para falar sobre qualquer assunto. E a gente já se conhece um pouco, né, pelos corredores da Fevale, onde eu fiz o meu doutorado, estava fazendo o teu doutorado. A Janaína já está fazendo um doutorado, né, então é doutoranda, e ela tem muita coisa para falar, para a gente estar discutindo aqui e aprendendo com ela. Jana, posso chamar assim? Pode. Todo mundo conhece assim. Sim. Fala pra gente então um pouquinho de quem é a Jana, de onde ela veio, quem é a Jana? Então, muito prazer, né? Me chamo Janaína Andretta Dider. Primeiro, acho que eu vou fazer minha audiodescrição, né? Pra gente trabalhar a questão da acessibilidade, né? Sou mulher, sou branca, tenho olhos azuis, cabelos loiros, ondulados, mais ou menos na metade das costas, assim. Estou vestindo um vestido florido, um sapato preto, uso pulseiras de pedras, colares de pedras, brincos de pedras. Além disso, falar um pouquinho da questão da minha formação, né? Eu sou formada em licenciatura em Educação Física pela Universidade Fevale, me formei em julho de 2016. Entre metade de 2016 e final de 2016 eu fiz o processo seletivo para o mestrado ali na Fevale, no mesmo PPG que tu fez, né? O Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social. Consegui uma bolsa CAPES, então consegui no mestrado me dedicar exclusivamente para isso, né? Início de 2019 eu defendi a minha dissertação e já quando eu estava terminando o mestrado eu já fiz o processo para o doutorado, novamente consegui a bolsa CAPES, né? Então graças a programas de incentivo à ciência, à docência, né? De ações afirmativas, né? Eu tive acesso a isso. Estou no último ano do doutorado, então, né? Fevereiro agora é meu prazo para defender. Já está no final, já está para defender já. Estou no final. Falta aí uns 3% para escrever. Que bacana. Mas, enfim, parte acadêmica, né, de formação seria mais isso, né? E eu acho legal apresentar e falar, assim, a Jana como pessoa social, né? Que foi mais ou menos o texto que tu viu, né, que eu botei nas minhas redes, né? Então, como eu falei, né, Janaína Andretta Dider, o Andretta é de origem italiana e o Dider de origem alemã, né? Consequentemente, meus antepassados, né, vieram desses países, né, são imigrantes que vieram colonizar a região sul, né? Então, aí a gente já começa a ter que ter um olhar e uma conscientização social de que essas terras já eram habitadas por indígenas, né? Então, que talvez possa ter havido aí questões no meio desse caminho, né? Que no meio dessa trajetória também vieram os negros para cá, né? Os quais foram escravizados e teoricamente não, mais na prática ainda são escravizados em muitos momentos, né, pelas formas de trabalho, vínculos, enfim, a gente sabe que é uma população ainda muito marginalizada, né, que nem eu tenho conversado, feito algumas formações, né, estive no quilombo da Anastácia no sábado, né, e a dona Berenice, que é neta da Anastácia, que fundou o quilombo, né, a mãe da Anastácia era escrava, né. Então, a neta da Anastácia falou, né, que essa questão de o negro ter tido a carta de alforria, mas, né, ao mesmo tempo não se teve oportunidades, não se teve nada, né? Sim. Assim como os indígenas que tinham terras que foram trocadas por espelhos, por joias, enfim, que eram coisas que o que eles iriam fazer, né? Então, por vezes a gente aprende, né, principalmente na escola, assim, aquela questão mais romantizada, a gente vê a representação deles em datas específicas, num certo estereótipo, enquanto a gente precisa aí estar de fato se aproximando dessas realidades, entendendo, né, e tomando consciência do nosso lugar social e de que forma a gente pode fazer para reduzir a desigualdade no Brasil, né? Então, E que parece que para muitos isso não existe, né? Parece que a gente tem uma sociedade preconceituosa que parece que não se tem história, né? As pessoas não aprenderam um pouco da história, talvez também pelo fato dessa questão da romantização, eu acho, né? Sim. Dos negros, dos indígenas, né? Então, há uma falsa
não sei se é falsa, não sei se a gente pode chamar de falsa, mas também como tu mesmo disse, né? Uma romantização das pessoas, né? E parece que ficaram no passado. E não está no passado, né? Está muito presente ainda, né? Muito presente e tem um estigma preconceituoso. Talvez preconceituoso, e parece que as pessoas não estão muito preparadas ou querendo aprender, né? De fato, dessa população, das suas necessidades e de quanto houve aí um período bem triste na nossa história, né? E a gente tem uma dívida tremenda, né, com eles, né? Sim. E aí faz parte dessa conscientização, assim, eu entender o outro, né? Entender que ele está presente, né? Entender que existiram outras pessoas que habitavam aqui, que existiram pessoas que foram escravizadas e que a chave, assim, que eu digo para a gente começar a entender isso é entender sobre privilégios, né? E aí tem um vídeo do Quebrando Tabus que é muito bom, né? Que mostra uma corrida, né? Onde todo mundo está na linha lá de largada e o professor vai dizer algumas afirmações, né, algumas frases, e quem tiver uma resposta positiva para aquilo vai dar 2 passos à frente. E aí ele traz questões do tipo, você tem uma família completa com pai e mãe, você nunca precisou botar dinheiro em casa para botar comida, pagar conta, né, essas questões, e aí eu entro numa questão mais profunda que é, assim, bem básica. Você é branco. Você daria 2 passos para frente, porque a gente está num território que é colonizado e que a gente tem, tanto na prática, mas principalmente no nosso imaginário, esse etnocentrismo, né? Que é a Europa, os Estados Unidos, né? Essa parte do norte é o que detém o conhecimento, que tem os melhores exemplos, enfim. Entro também na questão de se a pessoa é heterossexual, porque a gente vive uma sociedade heteronormativa, então quem está fora disso, digamos assim, é visto como errado, né? Marginalizado. E aí eu digo, eu vou, a partir do momento que eu tomo consciência dessas questões, eu faço uma viagem para o meu passado, assim, né? E vejo exemplos de colegas, de conhecidos, né? Que nem, por exemplo, eu tinha um colega na época de escola que claramente ele se identificava, né, como homossexual, e sempre foi motivo de chacota, de piada, né? E eu cresci num padrão heteronormativo total, assim, nunca se falava de diversidade de gênero, era homem e mulher e ponto, né? E mesmo a gente vivendo naquele padrão, hoje ele continua sendo homossexual, só que ele tem talvez certa liberdade que naquela época ele não tinha. Liberdade entre aspas, né? Porque a gente ainda tem muito preconceito, a gente é o país que mais mata LGBT no mundo, né? Então tem muitas questões, mas a gente avançou porque hoje não, na verdade, né, entrando já um pouco no que eu vou falar futuramente, que foi a pesquisa que eu fiz no mestrado, né? A questão de sexualidade e gênero já estava lá nos PCNs, 1998, 2000, para ser trabalhado como tema transversal na escola, né? Só que, como eu digo, assim, esse tema transversal é aquele tema que é para todo mundo trabalhar e ninguém trabalha, né? O tema da nuvem. Então, a gente tem essas questões, só que aí a gente vai afirmando através de outras políticas, né, que vão estar incluindo essas pessoas, né, a questão da mulher também, né, a Lei Maria da Penha, a Lei Joana Maranhão, né, e, enfim... Os direitos que acabaram sendo conquistados, né, até mesmo criminalizado, a questão do racismo, né, que as pessoas... Exatamente. Sim. E entrando um pouco nessa tua questão, eu queria que tu falasse um pouco da tua dissertação do mestrado, que acabou virando um livro, né? Isso. Então, eu queria que tu contasse um pouco. O livro é Cidadania na Escola, né? Não sei se tu queres. Eu adorei o teu marcador de página. É uma propaganda, é uma colega minha da Economia Solidária, aqui de Novo Hamburgo, que eu faço parte, né? Eu também tenho esse trabalho extra. E eu vi a Fridinha como chaveiro e como marca-página, e eu disse, não, eu quero para colocar junto do meu livro, né? Porque realmente tem muito a ver, assim, né? Então, quando eu desenvolvi essa pesquisa de mestrado que se transformou nesse livro, eu tinha alguns questionamentos, né? Principalmente ali terminando a graduação e entrando em contato com os textos que a gente lê para o processo seletivo do mestrado.
eu comecei a questionar, assim, que eu via muito nos textos, né, desde a Constituição, LDB, PCN, os documentos da educação física, que é a minha área, né, formar para a cidadania, desenvolver um cidadão crítico, enfim. E aí eu fiquei pensando, tá, mas de que forma a gente trabalha isso na escola? De que forma isso é desenvolvido na escola, né? Porque se a gente for olhar para trás, né, o nosso aprendizado dentro de caixas, né, será que permitiu isso, né? E aí eu fui, enfim, buscar isso, né? Eu tive a inserção em 2 escolas aqui em Novo Hamburgo, né? Uma pública e uma privada. As escolas com maior número de alunos matriculados no ensino médio no ano de 2018. Onde eu fiz observações, né, nessas escolas, desde as aulas, recreio, enfim. E ao final eu fiz entrevista com a equipe diretiva e alguns professores, né? Então eu acabei caindo em 2 contextos distintos por acaso, pelo meu critério de escolha, né, da questão da quantidade de alunos. Uma escola pública, assim, bem tradicional, né, aquele ensino bancário, como diz o Paulo Freire, né, bem, assim, a cidadania sendo desenvolvida como uma norma de conduta, né, Sim. a gente tem que ser assim, respeitar as regras, né, muito ligado à centralidade do professor, né, aquele ensino mais em caixinhas. Claro, também a gente sabe que o ensino público tem as limitações de daqui a pouco possibilitar um encontro entre professores para fazer um planejamento coletivo, tem todas essas questões, né? O lugar do ensino público também na sociedade, né? Que muitas vezes está para formar aquele aluno ali que vai ser mão de obra barata, né? Enquanto que na escola privada, quando eu entrei, eles estavam inserindo metodologias ativas e colaborativas. E aí uma perspectiva totalmente diferenciada, sem sala de aula fixa, turma fixa, planejamento por projetos, interdisciplinaridade, né, centralidade no aluno como protagonista, né? Então eu tive aí duas formas de se trabalhar ou não, de acordo com como o que a pessoa entende de cidadania, né, diferentes. E aí vale ressaltar, né, que a cidadania é um conceito polissêmico, né? Eu digo assim, eu brinco que a Maria é movediça, porque a gente vai indo, e um autor diz uma coisa, outro diz outra, e não tem um consenso definido, assim, né? Mas eu adoto no trabalho, né, a cidadania como prática cotidiana, né? Então, para entender, né, de fato, os desdobramentos da cidadania no cotidiano escolar, né? Então, o livro, ele é dividido em capítulos, cada capítulo é um artigo, né? A minha dissertação foi feita no formato multipaper, né? O primeiro eu falo sobre cidadania nos projetos político-pedagógicos, então pegando a parte mais de documentos. Depois, no cotidiano escolar, a cidadania no cotidiano escolar, para entender como se dá nas relações, no recreio, enfim. Depois eu entro na cidadania através das metodologias de ensino e prática docente, para entender como essas impactaram, né? E aí percebo muito ligado o desenvolvimento da cidadania a partir da prática e do comprometimento de cada docente, né, com isso. Isso faz toda a diferença. Porque eu vejo muito, que é o que eu digo, assim, essa questão de trabalhar com o que a gente acredita, né, e a importância disso. E claro, isso vai ter aí também influência da questão da valorização do docente, a valorização da escola na sociedade, né, enfim. E aí depois, no livro, eu acrescento 2 artigos que não estavam na dissertação, que se desenvolveram depois, que é a cidadania na disciplina de sociologia, que foi a que eu observei que mais tem aderência, né, até pela temática, né, com as questões de cidadania. E o último artigo, a cidadania na disciplina de educação física, que é a minha área de formação, né. Então, todos os artigos estão publicados ou em revistas ou em eventos, mas eu quis trazer, né, digamos assim, essa obra, né, onde eu vou ter todo o entrelaçamento inicial e final, né, que é um pouco, tem esse caráter mais inovador, né, que não está publicado. Sim. Bah, que bacana. E com esse livro, ele está sendo... Onde as pessoas podem comprar? Através das tuas Ele redes está sociais? disponível online, gratuito, também no site da editora, da Atena, né? Mas eu fiz algumas versões impressas, né? Porque eu sei que tem gente que prefere ter o livro guardado, rabiscar, enfim, né? Então, pode estar entrando em contato comigo, né? Eu tive agora no Conedu, né? Que foi em Maceió, né? Que é o maior congresso de educação do Brasil. Sim. Lancei ele lá, estava vendendo lá.
Estive agora na Universidade de Fevale, na Feira do Livro também, né? Deixei um exemplar em cada campus também, quem é aluno da Fevale pode estar retirando ali, né? Sim. Vai estar disponível o e-book também nas bases de dados da Biblioteca da Fevale. E agora, dia 2, né, na quarta, eu vou estar na Feira do Livro de Porto Alegre também, autografando e vendendo livros. Bah, que bacana. Então, para quem quiser então, ir na Feira do Livro em Porto Alegre, pode também e pode estar retirando até mesmo com autógrafo, né? E nas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? Qual é o teu... A minha rede é Jana Dieder, escreve Dieder, né? E, enfim, é só me encontrar ali. Depois a gente vai estar falando de outros projetos também que a gente pode estar me encontrando. Sim. Só legal, acho eu falar, assim, que a gente está em processo e contínua aprendizagem, né? Sim. Então, o que eu escrevi aqui é a Jana ali que terminou a dissertação em 2019. E hoje eu já tenho muito mais coisa para refletir, para pensar, para falar, né? Sim. Então, coisas como, por exemplo, as questões de gênero, sexualidade, raça, Isso etnia, que eu queria falar contigo. vieram muito mais forte depois. E agora, por exemplo, eu estou fazendo 2 cursos de extensão na URGS e uma disciplina como aluno especial na URGS, que eu estou tendo contato com questões da educação intercultural e da educação decolonial, né? Que é, de fato, a gente repensar, a gente trabalhar com essa ancestralidade, né? Que a gente tem muito a questão do povo indígena e o povo negro, a história oral. O que a gente aprende, que o que é válido é a história escrita. Por quê? Porque é o que a gente aprendeu, né? Desse nosso imaginário europeu, né? Mas a gente tem que conseguir dar espaço, né? E ouvir e aprender com essas pessoas que tem a história oral para manter a cultura dessas pessoas vivas, né? A gente tinha aí, quando Portugal chegou no Brasil, mais de 1000 etnias indígenas e hoje a gente tem 305, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, né? E dar valor, enfim, pensar de que forma eu posso ter empatia e me colocar no lugar do outro, né? Sim. Não, exato. Isso, as pessoas têm que ter essa ciência, né? Que infelizmente, eu vejo que nem todos têm, né? Quero acreditar que a maioria tenha, mas talvez no mundo imaginário ainda, né? Mas eu acredito que através da educação, das pessoas buscarem esse entendimento, né? Não buscarem através de fontes não tão confiáveis ou até mesmo de bolhas preconceituosas de ódio, né? Que tanto a gente vê por aí, né? E que nem, eu acho que às vezes as pessoas não querem sair do seu lugar de privilégio, né? Que é essa questão que a gente falou antes. E mesmo, agora há pouco eu estava conversando com um conhecido, olha, eu sou o que eu sou hoje porque eu aprendi, escutei e me inspirei em pessoas pesquisadoras, cientistas, educadores, que são renomados no mundo inteiro, né? Que nem a gente teve aí esse movimento de... me fugiu o nome da... que eles queriam tirar a política da escola. Que era escola sem partido. Escola sem partido. Que, na verdade, é a escola com o partido deles, né? Sim. Então, a gente teve esse movimento e eu vi, assim, expurgar a ideologia Paulo Freire. Em primeiro lugar, que Paulo Freire é referência mundial na educação, né? Sim. Harvard estuda e utiliza ele, né? Que a gente tem como, né, uma referência. E outra, se a gente tivesse de fato conseguisse colocar a ideologia Paulo Freire nas escolas, a gente estaria em outro mundo, né? Porque é uma utopia nossa. Então a gente consegue fazer nos passinhos que a gente, né, quem acredita, enfim, até porque não são todos os professores que utilizam, né? Então a gente precisa saber em quem que a gente vai estar se espelhando, né? Em quem que a gente vai estar aprendendo, obtendo informações. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu projeto que tu tá aí desenvolvendo, né? Que tu é como idealizadora, organizadora, né? Do coletivo de mulheres sem tabus. Isso? Quebrando tabus. Quebrando tabus. Isso aí. Então, aí é outra forma de me achar nas redes, né? Que é Mulheres Quebrando Tabus, já acompanho o projeto. E ao estar falando lá, vai estar entrando em contato comigo, né? Se precisar, contato pessoal também.
Então, esse projeto surgiu esse ano, assim, como uma... Ele é recente, então, né? Pouquíssimo tempo. esse semestre, basicamente. Como um desejo pessoal e social, um compromisso pessoal e social meu, né? Então, começando pelo compromisso pessoal, porque eu até vou abrir uma coisa que eu nunca abri, assim, publicamente, né, só para pessoas próximas, né, mas eu fui vítima de um abuso sexual na infância, né, e isso teve muitos desdobramentos negativos na minha vida, né, que eu pude elaborar, entender, né, depois de muita terapia, né, eu estava na psicóloga agora há pouco e eu disse para ela, eu vou conversando com as pessoas, eu vou pensando, né, e eu vou elaborando isso, entendendo o que aconteceu, por que aconteceu, né, alguns fatos na minha vida que foram desencadeados por isso, né. E uma das coisas, que foi a última coisa agora que eu me dei por conta, porque o que acontece? Eu fui ali, né, sofri o abuso ali em torno dos 6 anos e naquela época não se falava sobre isso na escola, não se falava isso em casa, né, nunca. E eu guardei isso pra mim porque a gente se sente culpada, né, que é o que a maioria, que acontece com a maioria das mulheres. Então, eu guardei isso pra mim e aquilo ficou comigo. E ali, quando eu tinha de 16 para 17 anos, eu fiquei com um menino que fez algo parecido e aquilo veio à tona, né? Só que aí veio à tona muito negativamente, porque eu comecei a ter crises epiléticas durante a noite, assim, durante um ano inteiro, né? E foi bem complicado, assim, eu consegui tratar com psicoterapia, né? E assim, só quem sabe o que eu passei, acho que foram meus pais, assim, né? Porque eu não podia dormir fora de casa, porque eu não sabia quando eu ia ter aquilo, né? E aquilo veio à tona nessa idade. E aí eu resolvi, contei pra psicóloga e resolvi contar pra minha mãe, que a minha mãe sempre foi muito próxima de mim, né? E a primeira reação da minha mãe, né, foi: não conta pro teu pai, porque eu não sei o que ele vai fazer, né? E era uma pessoa próxima de vocês? Era um amigo da família da época. É o que mais acontece, a gente já trouxe aqui no programa, né? E aí, claro, eu entendo minha mãe, né? O meu pai talvez um pouco impulsivo, né? Temperamental. Naquela época também, né? Assim como eu, todo mundo vai crescendo e evoluindo, né? Então, não sei como seria falar na época, mas eu guardei aquilo pra mim. E em 2019, eu comecei com a terapeuta que eu tô hoje e ela, assim, deu um valor, né, para essa questão, assim, né, deu uma importância que talvez outras não teriam dado, né, de quanto isso afetou na minha vida em vários aspectos, assim, né, dessa síndrome do abandono, sabe, essa questão de culpa, né, e aí eu fui elaborando isso, foi o segundo semestre de 2019, início de 2020 eu não me aguentava mais, eu disse, eu vou contar pro meu pai. E aí, né, claro, praticamente 10 anos depois de quando eu contei pra minha mãe, fui contar pro meu pai. O meu pai diferente, eu diferente, né? Talvez se eu tivesse contado lá atrás não teria sido da mesma forma, né? Diferente de tudo que a gente imaginava, o meu pai me acolheu, me entendeu e me incentivou a denunciar. E aquilo pra mim foi como se tivesse caído um muro entre nós dois, assim. Porque eu pude voltar a ter aquela relação afetiva de pai e filha que a gente não teve por anos. Por conta desse abuso, porque o que acontece? O cara que fez isso, ele tinha uma idade próxima do meu pai, então era a figura de um homem mais velho, né? Se foi ele, poderia ser meu pai. A minha mãe, com o aprendizado que ela teve na época, tentando me proteger, não julgo ela, talvez eu faria o mesmo. Senta direito, não anda pelada, teu pai é homem, né? Às vezes aquele... uma mulher foi vítima de abuso, mas que roupa ela estava usando, Exatamente. que hora ela estava na rua. Porque nós aprendemos a culpabilizar a vítima, enquanto a gente precisa educar os homens para não fazer isso, né? Mas, enfim, era a forma que foi feita, né? Mas eu acho que eu acabei, talvez, criando essa imagem de que ele também poderia fazer aquilo. E o meu pai me acolhendo foi como se ele estivesse assinando o atestado de que ele não fez isso e de que ele não é cúmplice disso. Porque eu tenho certeza que se ele fosse um abusador, ele iria encobertar o cara, que é o que eles fazem. Não, é brincadeira, isso aí tu tá inventando. Então ele me acolheu.
E essa acolhida foi incrível para mim, assim, né? E a gente conseguiu né? Infelizmente ele faleceu dia 29 de junho por conta de um câncer. Eu né? acompanhei pelas redes sociais. Mas a gente conseguiu resgatar nesses últimos anos, né? Esse laço de pai e filha, né? E isso foi muito importante. E aí, quando eu contei pro meu pai, ele me incentivou, eu fiz a denúncia, né? Hoje o processo está correndo, né? Só que a gente sabe que a justiça é lenta, né? Mas espero que a justiça seja feita, nada vai pagar esses anos que eu tive esses problemas com meu pai, né? Nada vai pagar todos esses anos de terapia, todos os desdobramentos que isso deu na minha vida, né? Mas me mostrou que a gente tem que ser forte, ser unida. Sim. E aí eu quis, por um projeto pessoal, criar, né, esse coletivo. Sim. E aí, de maneira social também, como uma forma de devolver tudo que eu aprendi, né? Sim. Jana, eu quero te trazer na nossa segunda temporada de 2023. O programa ele é curto, né? A gente só tem... temos um curto espaço de tempo, né? E infelizmente o programa já está indo para finalmente. Quero te escutar mais, quero que tu traga mais informações desse projeto em 2023 e quero que tu deixe aí um recado. Acho que daqui a pouco tu aproveita, a gente tem mais 2 minutinhos para tu falar um pouquinho desse projeto, convidar as pessoas para participarem, principalmente mulheres, né? Sim. Então, o foco inicial agora são mulheres, né? E o que aconteceu? A gente começou com encontros. O primeiro foi o artivismo, juntando a arte com o ativismo, que foi a Jussara Gaspar, que interpreta a Frida Kahlo. E ali já veio essa questão do abuso, tanto da parte dela, da minha e de outras que estavam e outras que estavam lá. Segundo encontro a gente fez sobre mulher negra. Também a gente veio com casos de denúncia. E aí a gente sentiu a necessidade de criar um espaço para isso. Então, nesse segundo encontro tinha uma psicóloga participando e eu fiz um convite para ela, né, para ela, se ela quisesse disponibilizar o trabalho dela. Então, a gente tem atendimento com valor social para mulheres, né? E ela fez a proposta de a gente fazer um grupo de acolhimento, que a gente está fazendo uma vez por mês. O próximo vai ser dia 14 de novembro, né? A gente pretende o ano que vem seguir também, né? Uma vez por mês e de acordo com as demandas talvez aumentar, né? Para mulheres que foram vítimas de qualquer tipo de violência, né? E aí a gente teve agora, dia 22 de outubro, o terceiro encontro, que foi a temática mulher indígena. Agora, dia 13 de novembro, nós vamos ter uma imersão, que a ideia é fazer mais ou menos uma vez por semestre, uma vez por ano, uma imersão, onde a gente pode ficar o dia inteiro num sítio, em algum local que a gente possa estar trabalhando mais profundamente essas questões, ter mais tempo, porque a gente percebe que esses encontros às vezes é muito rápido, né? Sim. Então, para quem quiser estar acompanhando mais, se alguém que está assistindo é de outro lugar, não é da região metropolitana aqui de Novo Hamburgo, né, do Vale dos Sinos, é de outro lugar do estado, do país, eu estou oferecendo consultoria gratuita para que essas mulheres, a gente possa criar uma rede e fazer pequenos movimentos como esse em outros lugares do Brasil. Com certeza 2023 vai estar maior ainda esse projeto. Quero te trazer aqui para a gente fazer um programa específico para ele. Então, mais uma vez, eu agradeço, Jana, por ter participado do programa e obrigado pelo teu desabafo. O teu desabafo provavelmente vai servir que outras pessoas denunciem possíveis abusos, porque a gente sabe que isso acontece diariamente. A cada 7, 8 horas, uma criança é abusada, né? Sem contar a questão do feminicídio, a questão da violência contra o público LGBT. Então, a gente encerra esse programa de forma de alerta, e de que procurem a Jana, é uma pessoa que está aqui na região para debater e para trazer outras formas de debate, de conscientização e de luta, né? Luta das minorias. Então, esse foi o programa de hoje. Até logo.